Muito bom dia para você. Agora são 9 horas e 37 minutos, quinta-feira, 4 de maio de 2023. Estamos começando mais um boletim de notícias ao vivo, direto de São Paulo. Vamos ver como está o tempo por aqui? Aí você confere imagens do céu da capital paulista. A previsão é de sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. A mínima é de 18 e máxima de 28 graus. Em Roma, o Papa Francisco se encontrou hoje com participantes do sexto colóquio entre o Dicastério para o Diálogo Interreligioso e o Real Instituto de Estudos Interreligiosos de Amman, na Jordânia. O Santo Padre enfatizou que o diálogo beneficia a unidade. A notícia é destaque no Vatican News. Em seu discurso, Francisco disse que o evento representa perseverança no caminho do diálogo interreligioso e intercultural e também é demonstração de uma amizade fiel que continua apesar das mudanças de pessoas e de responsabilidades, mas sempre confirmando o sentimento de fraternidade. O Papa reconheceu que o Instituto procura preservar e valorizar o patrimônio árabe cristão, beneficiando os cidadãos cristãos de ontem e de hoje. O Santo Padre disse ainda que é preciso nos concentrar no que nos une, tanto em nível religioso e espiritual, quanto em nível ético e moral, enfatizando valores comuns como a adoração ao Deus único, a oração, o jejum, a peregrinação, a compaixão, o compartilhamento, o cuidado com os desfavorecidos e sofredores. O Papa Francisco finalizou lembrando o drama da Turquia e do norte da Síria, expressando sua proximidade às pessoas que sofreram com o terremoto. Cerca de 40 países se mobilizam para a realização da terceira edição do Rosário dos Homens. O grande momento de oração acontece no dia 6 de maio. Do Paraguai, a correspondente Luz Torres traz os detalhes. Os países hispânicos que se juntarão são, até o momento, Argentina, Peru, Porto Rico, Colômbia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México, Panamá, Chile, Venezuela, Equador, Paraguai, República Dominicana, Cuba, Filipinas e Brasil. Mais de 20 países não hispânicos também já confirmaram presença, entre eles Polônia, Emirados Árabes, África do Sul, Hungria, França, Reino Unido, Ucrânia e Itália. O objetivo deste evento é unir homens de todas as idades para uma manifestação pública de fé e devoção à Virgem Maria. Segundo o coordenador do Rosário dos Homens na Argentina, nesta edição, eles rezarão especialmente pela revalorização do homem como pai e pela família como instituição básica da sociedade. A terceira edição mundial do Rosário dos Homens acontece de modo presencial e em horários diferentes em cada país. De Assunção, no Paraguai, Luz Torres para o Boletim de Notícias. Obrigado, Luz Torres. E o presidente Lula embarca hoje para a Inglaterra em mais uma viagem internacional. E o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros. Dois assuntos para o repórter Francisco Coelho, ao vivo direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos. Como você falou, Luiz Inácio Lula da Silva embarca para Londres, capital da Inglaterra, para participar da coroação do rei Charles III. Ele, além de participar da cerimônia, também vai se encontrar com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e para reforçar as parcerias comerciais entre Brasil e Inglaterra. O embarque de Lula para Londres está marcado para as 18 horas, 6 da tarde, aqui no Brasil. Mas antes disso, ele deve participar da primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão. Ele reúne autoridades e membros da sociedade civil para debater a elaboração de políticas públicas. E quem não seguiu o conselho do governo foi o Banco Central, que decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Lula tem feito duras críticas à manutenção dessa taxa em alta.
o Banco Central tem autonomia para decidir sobre a Selic, que é a taxa utilizada para combater a inflação no país. No comunicado, o Banco Central disse que há um cenário de estabilidade, mas não descarta a possibilidade de uma manutenção da taxa em 13,75% ao ano nas próximas reuniões. A reunião do Compom acontece a cada 45 dias. Eu volto com você. Tá certo. Obrigado, Francisco. Obrigado aí pelas informações. E agora vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o país. Os detalhes com Yara Naires. No sul, a chuva começa a perder intensidade. Os altos níveis de umidade seguem do noroeste do Rio Grande do Sul até o sudoeste do Paraná. A previsão de temporal mantém-se sobre praticamente toda a região norte e no nordeste sobre o interior do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e oeste da Bahia. Na parte central do país, o ar seco se espalha e muda o tempo. As ocorrências de chuva diminuem no Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Apenas no sul de São Paulo é que pode chover de forma passageira. As temperaturas batem os 33 graus no norte de São Paulo e na capital fluminense, áreas que terão um dia bem quente. No centro-oeste, Cuiabá será a capital mais abafada, com termômetros que variam entre os 23 e 33 graus. Relatório sobre fome no mundo, novos ataques russos contra a Ucrânia e conflitos no Sudão são manchetes dos principais internacionais de hoje. O Washington Post destaca: generais do Sudão reivindicam mais território antes do último cessar-fogo. Os dois generais que disputam pelo poder no país africano lutaram nesta quarta-feira para tomar posições mais estratégicas, controlando a infraestrutura de petróleo, fábricas militares e marcos proeminentes antes da última tentativa de cessar-fogo marcada para hoje. Residentes da Ucrânia se preparam para um toque de recolher após noite de bombardeio pesado. A notícia é manchete do The Guardian. Moradores da cidade-chave de Kherson, ao sul da Ucrânia, estão estocando comida e água, depois de mais uma noite de intensos bombardeios russos e antes de um toque de recolher de 56 horas ter sido anunciado, previsto para começar na noite desta sexta-feira. O Avenida dá destaque ao relatório global sobre a fome, publicado pela Rede de Informações de Segurança Alimentar. Segundo o relatório, 258 milhões de seres humanos não têm comida. Entre as várias causas da fome estão os conflitos civis, os fenômenos naturais ligados ao aquecimento global e as diversas crises econômicas agravadas pela pandemia do coronavírus. A maioria dos estados analisados pelo relatório está localizada no continente africano. E neste final de semana, estreia no Brasil o filme O Último Chamado de Maria, que traz testemunhos da devoção mariana de Medjugorje. A repórter Aline Mércio tem mais detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Sidney. Essa produção panamenha foi filmada em 5 países diferentes e reúne aí testemunhos de devotos da aparição de Nossa Senhora em Medjugorje. Mais cedo a gente conversou com a Lenita Medina, que faz parte desse filme. Vamos conferir. Nossa Senhora apareceu há 42 anos atrás a 6 jovens na Bósnia e Herzegovina. E o que são essas mensagens? São mensagens de salvação para a humanidade, mensagens que mostram o caminho de uma reconciliação consigo mesmo e com Deus. O filme ele foi gravado em vários países: Israel, Itália, Colômbia, Peru, Espanha e Brasil, e coletando testemunhos de mudanças de vida de pessoas que se abriram a essas mensagens. Algumas até nem foram a Medjugorje, mas se abriram a essas mensagens. Outras que vivenciaram Medjugorje com o coração aberto e voltaram tocadas a se transformarem e com isso transformaram ao redor de si. Então, são testemunhos de conversão. O Último Chamado de Maria, uma produção panamenha, está estreando no Brasil em 6
8 e 9 de maio, nas redes Cinemark e Kinoplex. Tá aí o convite, um bom filme aí a todos. O Boletim de Notícias fica por aqui. Reveja nosso conteúdo no Canção Nova Play e fique bem informado acessando o nosso site noticias.cançãonova.com. E às 6:45 da noite tem mais informações no Canção Nova Notícias. Um ótimo dia para você. Fique agora com a Quinta-feira de Adoração.